Prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Esse prefácio foi escrito por Emmanuel, em Pedro Leopoldo, através do Chico Xavier, em 3 de outubro de 1954. Ele chama de raios, ondas, médiuns, mentes, etc. E inicia da seguinte forma: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Apesar da teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes de Cristo, considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, ou seja, átomos, em constante movimentação, a cultura clássica prosseguiu detida nos 4 princípios de Aristóteles, a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos, os 3 elementos substanciais dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria e um maravilhoso período de investigações se inicia, através de inteligências muito respeitáveis, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Extraordinárias descobertas descortinam, revelam, novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes detecta o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui que pela existência do raio X. Então, ele descobre que tem raios que são capazes de atravessar a matéria. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de peixe-blenda e detém o raio. Peixe-blenda é uma variedade de uraninita. Então, ainda falando do urânio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quarto do século passado para ele, porque ele está se referindo ao século XIX, o livro foi escrito no século XX, Então, desde o último quarto do século XIX, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo.
O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Planck, Einstein constroem novas e grandiosas concepções. O corpo físico agora não é mais um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Desculpa, não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e a energia, desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Por quê? Como consequência dos seus dedicados estudos, o materialismo e o ateísmo são levados a desaparecer. Por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Ou seja, quanto mais o materialista estudou, mais ele entendeu que a matéria não existe como algo denso, algo que se pode medir e pesar, que era a base para eles negarem Deus, né? Deus não se vê, não se pega, não se... nada. Então, o que só existe é o denso, é a matéria, aquilo que pode medir e pesar. Só que não, né? Então, pelo estudo deles, eles concluíram que não. Então, como eles viram que a matéria não é densa, raios podem ultrapassá-la, eles conseguiram ver que a matéria e energia está tudo misturado. Os laboratórios são templos em que a inteligência é estimulada ao serviço de Deus. E, ainda mesmo quando a atividade cerebral se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, pelo interesse superior da política, geradora de guerras, o processo da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo à glória do porvir. O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Então, a tecnologia vem para nos ajudar, para facilitar nossa evolução, se a utilizarmos para isso. Assim como a internet nos traz aquilo que buscamos para nos instruirmos, também traz facilidades para destruirmos o outro através de redes sociais, por exemplo. Ou seja, o problema não é a tecnologia, mas sim o mau uso que se pode fazer dela. Devemos observar que cada invento acontece simultaneamente, ou seja, várias pessoas têm a mesma ideia. Isso acontece porque o desenvolvimento vem de lá para cá. E para garantir que ele aconteça, se um espírito que reencarnou com a missão de trazer esse benefício para cá falhar, outro vai trazer de uma outra forma.
Quanto mais avançada a ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais que nunca, se reconhece na posição de uma consciência retida, uma consciência presa entre forças e fluidos, provisoriamente reunidos para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é a porta para a renovação, como o berço é o acesso à experiência. E observa que o seu estágio no planeta, sua vida física no planeta, é uma viagem com destino a estações do progresso maior. E na grande viagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, estamos todos trabalhando dentro da nossa sintonia, lembrando que o mal sempre trabalha para o bem, porque estamos sempre crescendo. Cada criatura com os sentimentos que caracterizam sua vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, sintonia, afins atraem afins. Entendendo isso, vamos entender que as coisas não acontecem na vida da gente por acaso. Eu mandei para vocês no Zap um experimento do arroz do cientista Masaru Emoto. Quem não viu, eu coloquei um dos vídeos que tem na internet aqui na playlist do livro, onde ela demonstra, assim como ele fez com a água, como o nosso comportamento, o nosso sentimento influencia tudo à nossa volta. Tem vídeos bastante interessantes. Eu escolhi esse pela simplicidade, não enrolou muito, enfim, né? Foi esse. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Vão se irradiar dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando-a da terra para o céu, nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem a noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor aos estudos e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para as elevações da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com sua mente,
cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Então, alguns são médios ostensivos, ou seja, são aqueles que vêm com a faculdade de servir de ponte entre o plano espiritual e o plano dos encarnados. E esse é o assunto que André Luiz vai tratar nesse livro. Mas não nos esqueçamos que todos nós somos médiuns. Todos nós trabalhamos com aquilo que estamos em sintonia, ou seja, afins atraem afins. Então, eu vou atrair para mim encarnados e desencarnados que tenham a mesma vibração que a minha. Os médiuns ostensivos não são diferentes, por isso que médiuns ostensivos, às vezes, têm sintonizados, né, com irmãos menos evoluídos, irmãos que têm muita dificuldade, a afinidade. E conforme os raios que arremessamos, o domicílio espiritual se erguerá na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Mateus 16, 27. Então, é isso, né, que Emmanuel nos diz, preparando-nos para começarmos o estudo do nosso novo livro aqui, né, Os Domínios da Mediunidade. Agradecendo muito a André Luiz por nos trazer todos esses ensinamentos, agradecendo Francisco Cândido Xavier por tornar isso possível. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.